está precisando melhorar as suas parcerias na área de prevenção e combate a incêndio e está sem criatividade de onde conseguir novos parceiros? Então hoje eu vou trazer 5 dicas para vocês de parcerias que vocês podem criar agora em 2023 ou qualquer ano que você esteja assistindo esse vídeo para poder ampliar o seu mercado comercial e suas prestações de serviço. Então, roda a vinheta! Salve, salve galera! Eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas de parcerias que vocês podem estar fazendo na área de prevenção e combate a incêndio, para poder ampliar ainda mais o seu leque de prestação de serviço, seja ele para projetos, para VCBs, CLCBs ou até mesmo instalação de sistemas, tá? São 5 linhas de pensamento em empresas que vocês podem ofertar uma parceria para poder fazer um ganha-ganha entre vocês. A primeira parceria que vocês podem pensar para estar se divulgando e ofertando os serviços de vocês são escritórios de contabilidade. Mas por que escritórios de contabilidade? O contador geralmente é a pessoa responsável em auxiliar o empreendedor no momento em que ele está abrindo a empresa ou no decorrer da vida dela. Então, quando o empreendedor tem ali problemas que ele não sabe solucionar quando está relacionado a documentações com a prefeitura, documentações com a Receita Federal, com a Fazenda, qualquer coisa que saia ali da vida cotidiana desse empreendedor, geralmente eles pedem ajuda para o contador. E é aí onde entra o seu papel como especialista na área de incêndio em fazer essa parceria. Os contadores geralmente não têm a expertise na área de prevenção e combate a incêndio. Porém, os clientes acabam pedindo para eles essa ajuda para poder tirar o AVCB ou o CLCB do seu imóvel. Por isso que é muito importante, geralmente os escritórios de contabilidade, eles procuram essas parcerias com empresas ou parceiros especialistas nessa área para poder estar ajudando e direcionando os seus clientes de uma maneira mais assertiva e mais rápida para conseguir a documentação. A partir do momento que vocês receberem um sinal positivo do escritório de contabilidade que quer fazer uma parceria, quer marcar uma reunião, quer conhecer mais sobre a sua prestação de serviço, tente entender o modelo de negócio desse escritório, porque você precisa entender se o escritório vai querer indicar você diretamente para o cliente, às vezes o escritório vai querer te contratar diretamente. Cada escritório de contabilidade tem uma estratégia comercial e uma estratégia de negócios. Então você tem que entender junto com eles a melhor forma para vocês trabalharem juntos em que ambos vão ganhar com isso. Seja tanto ganhar financeiramente como ganhar também na prestação de serviço para trazer um resultado positivo para o cliente do escritório de contabilidade. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Segunda dica são escritórios paralegais. Paralegal está relacionada à aprovação em diversos órgãos. A gente trabalha só com a prevenção e combate a incêndio, só junto ao Corpo de Bombeiros. Porém, existem escritórios que têm um corpo maior de pessoas trabalhando, onde tem o departamento que é especialista de prefeitura, CETESB, vigilância sanitária, corpo de bombeiros e qualquer órgão que seja necessário para as empresas que estão precisando se adequar. Essas empresas, geralmente, elas estão relacionadas a sistemas paralegais. E existem pequenos escritórios onde a pessoa ela tem uma diretriz comercial de conseguir atender essas demandas, porém terceirizar a execução dos serviços. Por isso que é interessante a gente procurar escritórios paralegais para poder ofertar a nossa parceria. Geralmente esses escritórios, eles podem estar relacionados com a contabilidade, pode ser um escritório que seja já administrado por um advogado ou alguém que tenha a expertise dentro desse mundo paralegal de fazer os processos comerciais e administrativos entre as empresas. E aí ter os parceiros terceiros para executar partes que são mais técnicas, né? Que geralmente é o que a gente conhece na parte de combate a incêndio, é uma área mais técnica e poucas pessoas de outros mercados acabam se aprofundando em conhecer e aprender cada vez mais. Então é uma segunda linha que você pode estar procurando. As formas de procurar esses escritórios tem várias, você pode fazer pelo Google, você pode procurar meios na sua cidade de conhecer esses escritórios,
vai depender muito de onde você está. Até mesmo o LinkedIn pode ser uma maneira de você conseguir achar esses profissionais. Terceira dica é você atuar na área das construtoras. Com as construtoras, você vai ter uma oportunidade um pouco diferente. Até agora eu falei das contabilidades e dos escritórios paralegais. Esses dois, eles vão estar muito relacionados mais a AVCBs e CLCBs. Muito mais para o CLCB do que para o AVCB. As construtoras já, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a parte de projetos. Porque a construtora, como você bem sabe, trabalha nas construções de edifícios. E esses edifícios, quando eles nascem ali do zero, a construtora tem que fazer a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros para, quando finalizar a construção, ela conseguir tirar o AVCB. Então está aí plantado o início de um projeto. E não só o projeto, mas às vezes a construtora, dependendo do porte dela, pode até terceirizar a execução da parte de incêndio e até terceirizar o pedido de vistoria do AVCB. Você tem a oportunidade de entrar nela e trabalhar do início ao fim de um processo de projeto técnico, da elaboração e concepção do projeto até a entrega do AVCB. As construtoras, dependendo da sua cidade, da sua região, você vai ter que entender o porte e buscar entender quem vai ser a pessoa adequada para você conversar. Como a gente bem sabe, dependendo do porte da construtora, você vai ter níveis de gerência, níveis de diretoria, e aí você vai precisar dar uma afunilada nesse relacionamento para entender ou pedir até dicas internamente na construtora, quem seria a pessoa ideal para você conversar. Mas deixo como dica que provavelmente o departamento de projetos pode ser um bom primeiro contato, porque são eles que fazem as concepções iniciais antes da construção. Então, antes de construir, a construtora tem que ter totalmente definido qual é o projeto arquitetônico, quais são os projetos de instalações e de combate a incêndio. Então, talvez seja um primeiro bom caminho você entrar em contato com o departamento de projeto. Excelente. Quarta dica é você entrar em contato aí com o pessoal de empresas de recarga de extintores. Mas Alisson, a empresa recarga de extintores, ela não é minha concorrente? Talvez. A concorrência ela é muito enxergada pelos nossos olhos, né? Até mesmo empresas do mesmo ramo que fazem o mesmo serviço, elas podem não ser concorrentes e sim parceiras. Eu falo isso porque aqui no escritório a gente tem várias pessoas que trabalham no mesmo ramo da mesma maneira que nós e nós vemos eles como parceiros, então sempre trocamos boas práticas de mercado, tá? Assim como os nossos alunos, nós não vemos eles como concorrentes e sim como parceiros nossos para prestação de serviço. As empresas de recarga de extintor, pessoal, elas têm um bom mecanismo de abertura com os clientes. Porque anualmente todos os clientes têm que fazer a recarga dos extintores. E geralmente quando os extintores vencem, acaba coincidindo com o vencimento do AVCB. E aí os clientes acabam perguntando e pedindo para as empresas de recarga se elas executam esse serviço. Ou se elas indicam alguém. E aí entra o seu papel como um bom comunicador em fazer essa parceria. Muitas empresas de recarga, elas não têm um corpo de engenharia. Então, elas dependem de ter um apoio técnico de um engenheiro que tenha expertise da parte dos processos de AVCB e elaboração de projetos. Aí você pode ter um bom parceiro para te indicar ou terceirizar o serviço para você. Vai tudo depender da estratégia de cada empresa, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui, de todas as dicas de áreas para vocês poderem fazer parceria, tudo vai depender também de como cada uma dessas empresas atuam no mercado e como é a estratégia do negócio delas, tá? A gente não pode ir com a cabeça fechada, conversar a nível de solicitar uma parceria, aonde só eu quero ganhar, aonde eu quero que esse parceiro passe os clientes para mim. Não, nós temos que ser compreensivos e entender o que nós vamos oferecer e o que eles vão oferecer. Tem que ser uma via de mão dupla. É uma oportunidade para você. E para valer o seu like aqui nesse vídeo agora, não deixa de se inscrever, deixar aquele like que ajuda demais a gente aqui. A quinta dica é as administradoras de condomínio. As administradoras geralmente têm uma carteira de condomínios e elas fazem a gestão administrativa e financeira dos condomínios.
Muitas delas, inclusive, fazem a gestão de manutenções e contratações. Por isso que é muito interessante buscar essas parcerias com as administradoras, porque elas podem ser um potencial de desenvolvimento de novos serviços para vocês e serviços recorrentes. Vinculado à administradora, vocês podem pensar também em síndicos profissionais, que um geralmente está atrelado ao outro ali nessa parceria, tá? Se você não conhece as especializações da HS em prevenção e combate a incêndio, dá uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição para você conhecer os nossos cursos na área de especialização de prevenção e combate a incêndio, indo do básico do CLCB ao avançado da elaboração de projetos de PPCI. Se esse conteúdo foi útil, deixa aquele joinha. Faltou alguma informação, quer tirar alguma dúvida, manda nos comentários pra gente, que a gente vai estar aqui à disposição para poder auxiliar vocês. E aqui do lado tá tendo mais 2 vídeos de conteúdo que talvez vão te interessar para você se aprofundar e se especializar cada vez mais. E aí, acabou?